Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos usar agora nesse vídeo, naquele passo a passo do vídeo anterior, para a resolução do problema 1, correto? Então tá aqui o problema 1. Nós temos os três espectros de infravermelho, RMN e massa, né? E a partir desses espectros a gente vai assinalar a alternativa que corresponde à estrutura mais provável geradora dos espectros anteriores, certo? Então nós temos essas três estruturinhas aqui, né? Tá meio apagado, mas dá pra gente fazer, tá? 1, 2, 3. Eu vou resolver esse problema numa folhinha à parte, tá? Então eu vou ficar aqui com a folhinha, exercício 1, né? E aí eu vou usar o passo a passo que o tio tinha comentado com vocês, né? A primeira coisa, nós dividimos esse problema em 6 passos, né? Então o primeiro passo que a gente tem é olhar para o espectro de massa e checar a fórmula molecular com as estruturas propostas, né? E verificar se a fórmula molecular está coerente com a estrutura proposta. Então a fórmula molecular, meus amores, é essa daqui, né? De acordo com o espectro de massa, é um C4H8O2, certo? Quando a gente vai lá para as estruturas propostas, olha lá. Vamos para o primeiro aqui, ó. E vamos lá, vamos chegar bem perto. 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Então a primeira estrutura está ok com relação à fórmula molecular, então está coerente. 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, H, tem 3, aqui está apagadinho, né? Mas aqui é normalzinho aqui, tá? É um carbono com 2 hidrogênios. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios, também está coerente. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Então quando a gente vai lá para a primeira pista, nós temos tá ok a primeira estrutura, tá ok a segunda e tá ok a terceira. Não tem como eliminar nada através do primeiro passo. Vamos para o segundo passo, que a partir do espectro de massa e da fórmula molecular, calcular o IDH. Então o IDH é igual. Então, o espectro de massa me diz que é um C4H8O2. Vamos calcular o IDH então. Número de carbonos, que é 4, menos o número de átomos monovalentes, que nesse caso são 8 hidrogênios, dividido por 2, mais o número de átomos trivalentes, que é 0 sobre 2, mais 1. IDH é igual a 4 menos 4 mais 0 mais 1. IDH é igual a 1. Certo? Então essa é a nossa segunda pista. IDH é igual a 1. Quer dizer que eu devo ter uma dupla ligação na minha cadeia, né? Se eu tenho duas duplas ligações, já começa a ficar incoerente, né? Então, quando a gente olha para as estruturas propostas, ó, aqui tem uma duplinha, aqui uma dupla e aqui uma dupla. Estão todas coerentes com o IDH de 1. Nenhuma fura. Se eu calcular IDH para cá e para cá, tá tudo certo. Então, também não me diz nada. Não me ajudou aqui. Não me ajudou nesse primeiro exercício, mas você vai ver que tem outros que ajudam. Vamos para a terceira pista. Qual que é a terceira etapa? É dar uma olhadinha lá no infravermelho, né? Então, o que chama atenção no infravermelho, gente? Ó, tem que dar uma olhadinha. Olha lá.
eu bato o olho no infravermelho, gente, olha só que legal, um olho bem treinado de infravermelho, olha aqui, ó, aquele pico antes de 3.000 não me diz muita coisa, aqui tem a carbonila que racha o espectro no meio, tá, aqui tá meio apagadinho, né, tá escrito 174, é 1.700 e pouco, alguma coisa, né, e aqui aquele pico muito característico de estiramento CO, que sai ali depois de 1.000, olha lá, ele tem um formato meio gordinho assim, né? Também, ó, eu dei destaque para os três, né? Esses dois principalmente. Então, esse aqui é pico de carbonila e esse aqui é pico de estiramento CO. Então, ó, vamos anotar aqui, ó. Quais são as pistas que a gente tem no espectro de infravermelho? Carbonila e CO. Certo? Ó. Vamos olhar de novo aqui o infravermelho. Tem aquela bacia de hidroxila, característico de álcool ou de ácido carboxílico? Não. Então, olha só que bacana. Quando a gente olha para as moléculas propostas, olha lá, essa daqui, ó, tem a ligação CO e a carbonila. Então, está coerente com o espectro de infravermelho. Aqui eu tenho a carbonila, a ligação CO, está coerente com o espectro de infravermelho. Agora, essa molécula aqui, ó, tem uma hidroxila penduradinha. Então, essa hidroxila era para aparecer lá no infravermelho. Aqui, ó, com aquela baciona que vocês já estão acostumados a ver. Portanto, meus amores, com o nosso checklist, no passo de número 3, que é dar uma olhadinha no infravermelho, a gente consegue excluir, né, eliminar a estrutura de número 3 da brincadeira. Então, aqui, ó. Então, no terceiro passo, aqui, ó. No terceiro passo, que é a olhadinha no infravermelho, a gente pode concluir que a gente elimina a estrutura 3. Se você tivesse que fazer um exercício onde não é simplesmente múltipla escolha, você tem que justificar a sua resposta, você poderia justificar assim, olha, observando o espectro de infravermelho, não percebemos o pico característico de hidroxila, o que nos permite eliminar a estrutura de número 3. Pronto, está justificado. Por que não é estrutura 3? Certo? Muito bem. Agora vamos lá para o passo de número 4, que é olhar o espectro de RMN e checar o número de sinais e comparar com o número de ambientes químicos de cada estrutura proposta, né? Então, veja bem, gente, eu não quero no passo de número 4 que você vá e analise o espectro de RMN no detalhe. Não precisa ir no detalhe. Faça só uma checagem do número de sinais com o número de ambientes químicos de cada molécula proposta. Se você faz essa análise superficial e rápida, você pode eliminar algum componente, alguma estrutura antes de ir para... Às vezes, só de fazer esse checklist rapidinho, você nem precisa checar o RMN de uma maneira adequada, tá? Então, olha só, quando a gente olha pro nosso espectro de RMN, tem 3 sinais, que são triplete, singlete e quadriplete. Ó, eu não vou medir integral agora, eu não vou relacionar isso com hidrogênio, eu não vou fazer nada. Eu só vou olhar para os 3 sinais, deve ter 3 ambientes químicos. Então, se a molécula tiver 5 ambientes químicos, com prótons, com hidrogênios, está incoerente com o espectro de RMN. Então, eu já elimino ela, né? Então, vamos lá, vamos olhar. Quando a gente olha para as estruturas, olha lá. Essa daqui eu já nem olho mais porque eu já eliminei pelo infravermelho. Então, essa molécula aqui, quantos ambientes químicos com hidrogênios nós temos? Este, aqui não tem hidrogênio, porque já tem 4 ligações, então não tem. Então, este
e este, ó, 1, 2, 3. Nós temos 3 ambientes químicos diferentes. Portanto, de uma forma bem rasa, consistente com essa análise rasa do RMN. Aqui, nós temos 1, 2, 3 ambientes químicos. Aqui não tem hidrogênio. Então, também está coerente com o número de sinais. Aqui eu tenho 3 ambientes, 3 ambientes. Ó, é uma análise rasa. Portanto, não ajudou muita coisa aqui, ó. Então, no checklist, né, no passo a passo de número 4, no nosso passo de número 4, nós temos 3 sinais. Na estrutura 1, tá ok. E 3 sinais na estrutura 2, que tá ok, né? Olha só que beleza, né? A estrutura 3, ó, teria 1, 2, 3, 4 sinais, ó. Então, também já está inconsistente. Mas essa daqui a gente já eliminou lá no infravermelho. Muito bem. Feito isso, podemos tentar... Agora sim, vamos para as integrais, né? Então, nós vamos agora fazer o passo número 5. Qual que é o passo número 5? Olhar o espectro de RMN e checar o número de hidrogênios pela integral e comparar com cada estrutura proposta, certo? Então, vamos fazer isso. Olha lá. Agora nós vamos ter que usar a reguinha, ó. Perceba que esse é o típico exercício que o espectro de RMN não me deu o valor da integral. Eu vou ter que medir com a régua. Ó, eu vou medir muito porcamente aqui com a régua, né? Mas acho que dá para você ver aí com a câmera. Ó, deu 1 centímetro. O certo é passar uma retinha aqui e medir essa altura, né? Mas eu vou botar a régua aqui, ó, e vou anotar 1 centímetro, porcamente. Eu já fiz esse trabalho, por isso que eu estou fazendo de uma maneira porca, né? Então, aqui, ó, eu vou anotar, nós temos um quadriplete, certo? Aqui eu tenho um singlete e aqui eu tenho um triplete. Aqui o valor da integral é 1 centímetro. Nós já medimos lá no quadriplete, que é o cara que está mais desblindado, ó. Ele é quem está mais afastado do TMS, ele está saindo lá em 4. Muito bem, vamos medir a altura da integral do singlete. Olha lá, eu vou meter a reguinha aqui, ó. Ó, 1,5. 1,5 centímetro. Ó, essa altura é 1,5 vezes maior do que essa. E essa daqui também, né? Aqui, ó. Então a integralzinha aqui tem 1,5 centímetros. Mas aí, ó, vamos medir aqui de novo. Vamos medir a terceira, a do triplete. Aqui, a altura da integral deu também 1,5. Deu 1,6, não importa aqui exatamente. Essas pequenas variações não tem problema. Então, aqui, essa integralzinha aqui, que é a integral do triplete, tem uma altura de 1,5 aproximadamente. Aí, meus amores, olhando para o espectro de massa, a gente sabe que é um C4H8O2. A somatória de todas essas integrais correspondem a 8 hidrogênios. Então, 1,5 mais 1,5 mais 1 dá 4 centímetros. 4 centímetros de integral correspondem a 8 hidrogênios. Portanto, 1 centímetro, vamos fazer uma regrinha de 3 diferente aqui, ó, só para a gente aprender a fazer de cabeça. 1 centímetro é o sinal para 2 hidrogênios, né? Tudo bem? Cada 1 centímetro de integral corresponde ao sinal de 2 hidrogênios. E aqui eu vou mudar de cor para ficar bonitinho. Portanto, quem que é o sinal desse quadriplete aqui, ó? Se eu tenho 1 centímetro, isso daqui é um CH2.
certo? E esse singlet, 1,5, se 1 centímetro corresponde a 2 hidrogênios, 1,5 centímetro corresponde a 3 hidrogênios. Então, esse singlet de integral de 1,5 corresponde ao sinal de um CH3. E esse triplete de integral 1,5 corresponde a um outro CH3. Olha, estou descobrindo as estruturas da minha molécula, que compõem a minha molécula. Né? Então, eu tenho na minha molécula lá, obrigatoriamente, 2 CH3 e 1 CH2. Certo? Muito bem. Vamos procurar, então, esses 2 CH3 e 1 CH2. Ó, eu não estou olhando o deslocamento químico ainda, quem está mais blindado, quem não está. Eu estou fazendo uma análise superficial. Percebe? Então, eu vou procurar naquelas estruturas propostas para ver se tem um CH2 e 2 CH3. Olha lá. Eu nem vou olhar para a estrutura 3 ainda, que ela já foi eliminada. Mas, ó, aqui eu tenho um CH3, um CH2 e um CH3. Fazendo essa análise rasa, está coerente. Eu tenho 2 CH3 e um CH2. Aqui, a estrutura 2, eu tenho um CH2 e 2 CH3. Também está coerente. Então, não me ajudou muito. Agora, aqui, a estrutura 3 que nós já eliminamos, eu nem precisaria estar fazendo esse trabalho. Olha só, eu tenho 2 CH2, um CH3 e uma hidroxila aqui com um hidrogênio gerando sinal, né? Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4 sinais, né? Sendo que eu tenho 2 CH2 ao invés de 2 CH3. Então, esse, de novo, está inconsistente com o meu espectro de RMN, tá? Já as minhas duas estruturas, nesse quinto passo, o quinto passo não serviu para elucidar nada, porque ambas as estruturas estão consistentes com as integrais, né? O que as integrais me mostram? Elas me mostram que tem um CH2 e 2 CH3 na molécula, né? Então, não ajudou muito. O que a gente conclui aqui também? A estrutura 2 está ok, quer dizer, a estrutura 1 está ok, e a estrutura 2 também está ok. Bom, eu queria fugir do sexto passo, que é a parte mais difícil do processo, né? Muitas vezes, dependendo do exercício, eu nem preciso chegar nesse sexto passo. Mas aqui precisou, né? Não teve jeito. Então, qual que é o sexto passo? A gente vai olhar o espectro de RMN e checar o sequenciamento dos sinais e comparar com cada estrutura proposta. Né? Checar, né, o sequenciamento, os desdobramentos dos sinais, né, aqueles que o tio chama de ruído, e aí sim chegar à conclusão de qual estrutura é coerente com os espectros. Então, olha só, vamos lá para a estrutura 1. Ó, para a estrutura 1. Agora nós vamos fazer o caminho de volta, tá? A partir da estrutura a gente pensa em como é que seria o sequenciamento dos sinais, e aí a gente confere com o espectro de RMN, certo? Então, quando a gente olha para essa estrutura 1, estrutura 1. Vamos imaginar como é que sairia o espectro de RMN para ela? Olha lá. Ó, TMS sairia aqui. Não é isso? Aí, olha só. Qual é a estrutura mais blindada de todas? Essa daqui. Ó, ela é a estrutura mais longe dos grupos eletronegativos. Então, o que eu imagino? Bem próximo do TMS sairia um piquinho com integral de 3, né? Correspondente ao CH3. Tudo bem?
Muito bem. Como é que sairia esse piquinho, gente? Ó, esse pico aqui, ó, ele sairia na forma de triplete, porque é o sinal dele mais do CH2 que está do lado. Então, eu imagino que sairia um triplete. Muito bem. Qual que é a segunda estrutura mais blindada? Ó, perceba que esse CH2, ele está conectado diretamente com o oxigênio. Então, ele estaria, né, creio eu, que extremamente desblindado, vamos dizer assim, né? Então, esse CH2, ele sairia lá no fim, né? Então, o CH2, e ele sairia sob qual forma, gente? Sob a forma de 1, 2, 3, 4, quadriplete. 1, 2, 3, 4, quadriplete. Com integral relativa a CH2. Certo? Muito bem. E esse sinalzinho aqui, né? Que é o carbono diretamente conectado com o carbono que tem a carbonila, né? Esse daqui sairia no meio, né? Então, ele não está tão blindado quanto esse CH3, mas não está tão desblindado quanto esse CH2. Então, esse camaradinho aqui sairia sob qual forma? Como ele está conectado com um carbono que não tem hidrogênio, ele sairia no meio aqui sob a forma de singlete, com integral relativo a CH3. Vamos ver se essa estrutura está coerente com o RMN que nós vimos, ó, triplete, singlete, quadriplete, integral CH3, CH3, CH2. Olha lá, tá certinho, ó, triplete, singlete, quadriplete, integral de CH3, CH3, CH2. Então, batemos o martelo, gente, é a estrutura 1. A estrutura 1 é a correta, né? Vamos pensar na estrutura 2. Ó, a estrutura 2 sairia, ela está inconsistente com o espectro de RMN. Por quê? Olha só, como é que quem sairia primeiro aqui na brincadeira? Perceba que esse CH3 aqui é o mais blindado aqui no caso, quando a gente olha para a estrutura 2, né? Ele é o que está mais longe dos grupos mais eletronegativos. Então, sairia aqui no espectro de RMN, está aqui o piquinho de TMS, né? Sairia primeiramente o sinal desse CH3, que sairia na forma de 1, 2, 3, triplete, né? Com integral de CH3. Muito bem. Qual seria a outra estrutura que estaria blindadinha? É o CH2, né? Ó, esse CH2 ele está perto do carbono que está conectado com oxigênio, né? Mas ó, esse CH3 ele seria o último a sair aqui, ó. Ele sairia à esquerda de tudo, porque ele está conectado diretamente com oxigênio, né? Então esse CH3 sairia aqui, ó, sob a forma de singlete, com integral de CH3. Ó, esse CH3 sairia aqui, ó, sob a forma de singlete, porque ele está conectado direto com oxigênio. E esse CH2, ele não sairia tão desblindado quanto o CH3 e nem tão blindado quanto esse primeiro CH3. Ele sairia aqui no meio, né? Numa altura intermediária. Isso é porque eu não estou indo no detalhe, tá, gente? Daria para pegar aquelas tabelas que o tio mostrou para vocês e tudo mais e ir no detalhe, mas eu não sugiro isso daí não. Vai na tabela quando você tiver dúvida. Mas esse CH2, o sinal dele sairia na forma de quadriplete, assim, né? Ó, aqui no meio. Essa estrutura proposta está consistente com aquilo que a gente vê? Olha lá.
Opa! Não, né? Ó, o sequenciamento tá diferente, ó. Triplete, quadriplete, singlete. O que nós observamos é triplete, singlete, quadriplete. Inverteu essas duas posições, né? Inverteu. Então, o que a gente percebe? A estrutura 2 não está coerente com o espectro de RMN. O desdobramento dos sinais e tudo mais não está saindo no lugar certo, não. Gente, tudo bem? Todo mundo entendeu como é que é essa linha de raciocínio por eliminação? Então, a ideia é fazer no passo a passo, né? Porque aí você não se perde. Tem um método para fazer o exercício. Não é olhar para qualquer coisa, ter um olhar disperso. Você tem que ter um olhar focado para resolver, né? Da mesma forma que a gente tem aquela técnica para olhar para o infravermelho e focar naquilo que importa, aqui também, tá? Bom, gente, então os próximos vídeos eu vou tentar ser mais sucinto nessas análises, então vou cumprir esse passo a passo de maneira mais célere. Esse exercício nós já terminamos, eu vou ficando por aqui e até o próximo exercício. Beijo, beijo.